Senhor meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Neste domingo 10º do tempo comum, temos marcado um encontro com a família de Jesus, tal como nos é referida pelo evangelista São Marcos no capítulo 3º do seu Evangelho. Com efeito, ele diz-nos que quando os parentes de Jesus ouviram os milagres que o Senhor fazia, foram ter com ele para o prender, porque diziam: está louco. A seguir escreve ainda o mesmo evangelista: os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Belzebu, em virtude do príncipe dos demónios é que expele os demónios. Jesus, tendo chamado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, um tal reino não pode subsistir. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode ficar de pé. Se, pois, Satanás se levantar contra si mesmo, o seu reino está dividido e não poderá subsistir. Antes está para acabar. Ninguém pode entrar na casa do forte a roubar os seus móveis, se primeiro não prende o forte, enquanto saqueará a sua casa. Na verdade, vos digo que serão perdoados aos filhos dos homens todos os pecados e as blasfémias que proferirem. Porém, o que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será réu de eterno pecado. Jesus falou assim por terem dito: está possesso do espírito imundo. E ainda neste mesmo trecho do Evangelho segundo São Marcos, já nos últimos versículos deste capítulo 3º, volta a aparecer a família de Jesus. Diz com efeito o evangelista que chegaram a sua mãe e seus irmãos, os quais, estando fora, o mandaram chamar. Estava sentada à roda dele muita gente. Disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram-te. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É, como acabamos de ver, um trecho bastante longo que tem um começo e um final parecidos, porque logo no princípio São Marcos fala daqueles parentes que vão à procura de Jesus e dizem que ele está louco, e depois, a concluir esta passagem, fala-se da mãe e dos irmãos de Jesus que foram ter com ele, mas que, sendo tantas as pessoas que o rodeavam, não conseguiram chegar até perto e por isso lhe fizeram saber que estavam ali. Sabemos que esta primeira referência àqueles que nós, se calhar, podíamos dizer os maus parentes de Jesus, no fundo é uma manifestação da naturalidade da vida de Nosso Senhor. Ele sempre tinha feito uma vida muito normal, vivia com Maria e José, trabalhava na oficina de São José, ia à sinagoga, como todos os judeus, cumpria com as tradições e por isso ia a Jerusalém por altura da Páscoa, como todas as crianças, a partir dos 12 anos, estavam obrigadas. E daí que aqueles parentes provavelmente não eram maus, mas achavam estranho, achavam esquisito que alguém que eles conheciam tão normal, tão igual a eles, pudesse ser protagonista de coisas milagrosas, como eram milagres, sermões, até exorcismos fazia Nosso Senhor. E em vez de terem a humildade de reconhecer que Jesus, para além de seu parente, era também Filho de Deus e era nesse poder que fazia essas obras prodigiosas, aqueles parentes, talvez levados um pouco pela inveja, criticam-no, falam mal dele, mas ainda dizem que ele está louco. Se calhar também isto nos pode ajudar para nunca nos precipitarmos a julgar ninguém, nem sequer aquelas pessoas que nós pensamos que conhecemos muito bem, porque são da nossa família
ou porque há muito tempo que estamos com eles. E sabemos também que esta crítica que lhe faziam os parentes é também a crítica que lhe faziam os escribas, que diziam até que era em nome do diabo, em nome do demónio, que Jesus expulsava os demónios. Coisa que não tinha muito sentido, não era muito lógica. Em nome do demónio devia fazer o trabalho do demónio. Em nome de Deus é que pode opor-se ao demónio, uma vez que Deus e o demónio são entes irreconciliáveis. O demónio é aquele que se opõe a Deus, aquele que luta contra Deus, aquele que até quis lutar contra ele, mas o não conseguiu fazer, e desde então foi precipitado do céu, onde estava com os outros anjos que o acompanharam, e que desde então vivem no inferno e procuram afastar-nos de Deus. E Nosso Senhor aproveita também esta ocasião para nos recordar que não podemos estar divididos contra nós próprios. Não podemos ser em parte cristãos e em parte não cristãos. Não podemos ser honestos uns dias e noutros dias já não. Não podemos ser trabalhadores quando o trabalho nos agrada ou preguiçosos quando o trabalho nos custa. Temos que procurar a coerência, temos que procurar viver sempre como bons cristãos e dar um bom exemplo da nossa fé. E é também isso que se põe em destaque com aquela chegada de Nossa Senhora e daqueles que são tidos como irmãos de Jesus, que na realidade não o seriam, uma vez que Nossa Senhora não teve mais filhos, mas provavelmente seriam primos, talvez até primos direitos, que também se chama primos co-irmãos. E de facto acompanharam Nossa Senhora estaria com muitas saudades de Jesus, queria estar com ele, mas não conseguia, tinha que furar a multidão, porque havia tanta gente à volta de Jesus que ela não tinha acesso a Nosso Senhor e por isso fez-lhe saber que já tinha chegado. E Jesus aproveitou aquela ocasião para fazer um elogio à sua mãe e também aos seus irmãos, dizendo que aquilo que é mais importante na vida de Maria é precisamente o ter sabido fazer sempre a vontade de Deus. Isso é aquilo que mais se destaca na vida de Nossa Senhora. Não é tanto a sua maternidade física, por assim dizer, mas a sua obediência, a sua docilidade à vontade de Deus, até porque se Maria não tivesse obedecido à vontade de Deus, não teria sido mãe de Jesus, como é óbvio, porque isso foi algo que lhe foi pedido pelo próprio Deus. E por isso também a nossa intimidade com Jesus mede-se pela nossa docilidade à vontade de Deus. O que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que sorte a nossa de podermos ter a Jesus por nosso irmão, que sorte a nossa por sermos em Jesus filhos de Deus, que sorte a nossa também por termos Nossa Senhora como nossa mãe. Uma ocasião que uma senhora tinha uns filhos bastante endiabrados, e então ela pediu-me, Senhor Padre, se faz favor, dê-me aqui uma bênção aos meus filhos, porque são muito endiabrados. E eu disse, olha, se os seus filhos são diabinhos, não lhes posso dar uma bênção, mas posso fazer um exorcismo. Claro que a senhora ficou um bocadinho aflita, não era isso que ela, obviamente, pretendia, porque ela própria sabia que não eram diabinhos nenhuns, embora às vezes pudessem ser um pouco malandros. Mas nós sabemos isso mesmo, que temos que pedir a Deus a bênção, temos que pedir a Deus o exorcismo, às vezes também, para nos libertar das tentações que se opõem à unidade de vida, à nossa coerência cristã. E para isso, nada melhor do que recorrer ao nosso anjo da guarda, ele é espírito, como os demónios são espíritos também, recorrer a Nosso Senhor, sem dúvida, recorrer também a Maria a Imaculada, aquela que não só não conheceu o pecado original, como também nunca na sua vida cometeu nenhum pecado ou falta. E se assim o fizermos, temos a certeza que também nós seremos vencedores. Vamos pedir a Nossa Senhora que, já que é nossa mãe e já que nos fez irmãos de Jesus, dando a Jesus a nossa natureza humana, para que nós nele pudéssemos participar na natureza divina, pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude também, para que saibamos sempre ser coerentes, nunca julguemos ninguém e saibamos sempre fazer a vontade de Deus. Dou-te graças, meu Deus, com os propósitos, afetos, inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,
Anjo da minha guarda, intercedei por mim.